A automação da contabilidade é vista por muitos profissionais como uma ameaça para a categoria. Mas eu fico sempre pensando, será que isso é verdade? Você concorda com isso? No nosso primeiro cliente conectado, eu trago para vocês um case que é sucesso. Veja como é possível ser digital e forte em processos, e mesmo assim ser um contador protagonista, aumentando seu faturamento e sendo estratégico para o negócio do seu cliente. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. E aí, contador inteligente, Luciano Macário, CEO do Escritório Inteligente, convidando você, porque aqui é um espaço harmonizado a aprender. Eu sempre falei que a contabilidade deve estar em dia. Eu sempre falei que todo o processo deve ser também humanizado. Claro, sempre defendendo a ciência da riqueza e da prosperidade. Como que de fato o contador deve ser protagonista? Como que de fato o contador deve ajudar o seu cliente, sendo um consultor? Será que isso é verdade, Luciano? Ou será que isso é papo furado? Então, pessoal, no dia de hoje eu trouxe um convidado especial, é cliente aqui da casa, cliente do Escritório Inteligente, com vocês agora, em carne e osso, porém virtual, o nosso querido Marcelo. Marcelo que representa aí a NTW. Marcelão, tudo bem? Tá me ouvindo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Tudo maravilha, Luciano. Estou te ouvindo muito bem. Prazeraço estar aqui com vocês. Bom, Marcelo, para mim é uma honra, tá? Realmente estar contigo, porque você é o primeiro, cara. É o primeiro de um projeto, de uma frase que eu criei em pandemia. A contabilidade do futuro é aquela que entende o consumo do agora. O que eu quis dizer em pandemia, né? Que o contador, se ele não tiver próximo ao seu cliente, ele gera uma atmosfera de dificuldade, né? Ou você, como que você gera valor? Muita gente pergunta aqui pra gente, como é que se gera valor, Luciano? Quando você fala a língua do seu cliente. Então, mais ou menos, nós vamos aqui trazer para você que está de casa, né? Estou junto com o Marcelo aqui, como que a gente faz? Como que o escritório inteligente faz? Qual que é o ideal do escritório inteligente? E como que o Marcelo, contador de alta envergadura, está propagando esse jeito de pensar por aí? Vamos lá então, Marcelão. Primeiro eu gostaria que você contasse quem é o Marcelo, né? Conta um pouco aí da sua história, cara, para a galera que ainda não te conhece. Conta um pouquinho aí pra gente. Tá bom, Luciano? Eu me formei em Ciências Contábeis, né? Em 2001. Meu pai já tinha um escritório contábil. Comecei a trabalhar com ele desde os 14 anos de idade, ali, usando máquina de escrever ainda, aquela coisa bem, né? Bem do início mesmo de qualquer escritório. Mas eu sempre fui um entusiasta por poder preocupar mais com a vida do empresário, né? E eu sempre buscava mais a parte de gestão dentro de um escritório de contabilidade. Então, e eu sempre fui crescendo ali dentro, depois que eu me formei, e eu comecei a ver que empresas, Luciano, fechavam as portas, e meu pai, como contador, nós ali, vendo aquelas empresas fecharem, eu falei, poxa, a gente é contador dessas empresas, estou vendo essas empresas fecharem as portas por questões de fluxo de caixa, baixa lucratividade, estoque, né? Não tinha uma gestão de estoque. Eu falei assim, pai, poxa, a gente precisa de fazer algo para essas empresas. Não dá só para a gente poder ver essas empresas fecharem e a gente não fazer nada. Então, quando eu me formei, eu já logo fui para uma pós-graduação em controle de finanças. Eu precisava de ajudar essas empresas a poder entender melhor a dinâmica de uma gestão empresarial, né, de poder entender mais sobre lucratividade, sobre ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né, entender um pouco sobre marketing e vendas. Então, Luciano, cara, eu sempre gostei muito dessa parte consultiva. Então, aí a gente foi para um escritório, eu trouxe computadores para o escritório, sempre pensando em como levar, como trazer mais tecnologia. Então, dessa caminhada foi uma caminhada de sempre muito apoio para o empresário. Então, até que a gente se posiciona mesmo como uma contabilidade parceira que pega a mão, que vamos junto, que a gente define metas, que a gente tem reuniões mensais com os clientes. Nós temos planos aqui que oferecemos com visão estratégica, só com consultoria financeira.
né, hoje empresas chegam no nosso escritório, não é só mais um CNPJ, a gente faz questão de montar um planozinho de negócios, nem que seja financeiro, onde a gente entrega necessidade de capital de giro, ponto de equilíbrio, meta de vendas, margem de contribuição global da empresa. Então, a gente tenta fazer com que o primeiro passo dele seja que ele tenha segurança para começar a empreender e previsibilidade, sabe? Então, Luciana, para a gente foi assim. Então, e aí, depois de um tempo, a gente migrou o nosso escritório para a NTW, que é uma rede de escritórios contábeis, né? Onde a gente achou que, estando em rede, a gente poderia estar aí gerando mais valor aí para os nossos clientes. E hoje, a gente está aí colhendo muito fruto disso, porque no mar, né, nesse oceano vermelho, onde a gente vê escritórios ainda sendo uma commodity, né, oferecendo ainda só guias, essa conformidade legal, a gente vai na contramão disso, se diferenciando, entregando uma qualidade mais próxima realmente, ajudando que o cliente possa alavancar seus lucros, entender mais a dinâmica empresarial e ter mais sucesso, ter mais liberdade financeira, de uma certa forma, né? Legal, Marcelo. Se tem uma coisa que ao longo da minha história eu sempre vi, todo mundo falava assim: vem cá para o meu escritório contábil. Te ouvindo, Marcelo, eu vejo que você fala como empresa contábil, né? E é a nossa luta aqui. Nós lutamos para que as pessoas entendam que eles são empresários contábeis e não escritório contábil. Tem uma grande diferença, né, Marcelo? Conta um pouco pra gente, né? Você contou aí da sua história lá de trás, pai, meu, muito legal, porque você representa aí um Brasilzão. Tem muita gente que tem isso como herança, né, Marcelo? Muita gente tem muita dificuldade em herdar situações como essa também. Mas eu queria que você focasse na reflexão sobre isso, o ponto da virada, vamos colocar assim. Quando de fato você olhou e falou assim: meu, eu tenho que deixar de ser escritório para ser empresa, que é um pouco já do que você falou, né? Qual que é o grande ápice? Se a gente fosse colocar uma dica para quem está nos ouvindo aqui, Marcelo, o que é um escritório de contabilidade daquilo que você já viu e o que é uma empresa contábil daquilo que você defende tanto hoje? Luciano, eu vejo que o grande ponto de virada, primeiro parte, eu acho que da mentalidade do contador, né? É poder entender qual que é o propósito dele como empresário, como contador, como empresário contábil, né? Eu acho que é deixar de olhar um pouco para si e ver que ele, como empresa, ele tem um propósito de poder gerar mais valor, de poder impactar mais. Eu falo que propósito é aquilo quando a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, o grande ponto para mim, quando eu entendi isso, quando eu tive essa mentalidade, porque quando a gente passa a poder ver o escritório da gente numa forma em que a gente é uma empresa e a gente pode ter departamentos de marketing, de vendas, a gente pode melhorar os nossos processos internos, a gente pode trabalhar um pouco a experiência do cliente, a jornada dele aqui, né? De forma que a gente pode, então, ainda criar outros produtos para que a gente possa rentabilizar a nossa base, porque tudo é uma questão de gerar mais valor. Porque quando eu consigo impactar mais gente, quanto eu consigo mais impactar gente, eu estou vivendo mais intensamente o meu propósito, a visão de mundo que eu tenho que ter, que é ajudar os empreendedores, porque ali está o grosso da economia. São nós, são os pequenos e médios, né, que fazem essa roda girar, que são que contratam, que estão ali abrindo e fechando as suas empresas todo dia e às vezes mantendo ali funcionários sem um pouco de respaldo. Então, Luciano, para mim, o ponto de virada é uma questão da mentalidade. Né? Em vez de ficar só olhando para mim no operacional, né, eu ter que pensar o quanto mais eu posso ter clientes, buscar clientes, novos clientes, quanto eu posso mais impactar novos empreendedores. E para isso eu tive que investir muito em marketing, em processo de vendas, em onboarding, em poder trabalhar um programa de indicação. Né? Então, essa virada para mim é esse ponto, né? O quanto eu tô o quanto que o escritório está me fazendo estar no operacional, quanto que eu posso sair um pouco disso e começar a visitar clientes para ofertar mais produtos e poder gerar mais valor para a vida desses empresários, né? Então, a partir do momento que eu passei a me reunir mensalmente com eles, poxa, isso foi algo interessante porque eu pude ajudar mais ainda esses empresários, né? Então, para mim, cara, para mim foi aí, um ponto importante para mim.
É um modelo mental. Pessoal, veja só, né? Na introdução aqui do programa eu falei, a contabilidade do futuro é aquela que entende o consumo do agora. Então a pergunta para o Marcelo que eu coloquei aqui, galera, foi exatamente isso, né? Marcelo, como é que você somou mais para a humanidade? Vamos colocar assim. O Marcelão falou, cara, me reúno com o meu cliente, né? Tenho isso como regra. Marcelo, pensando um pouco de como se reunir com o cliente, né? Tem muita gente que me pergunta, pô, Luciano, mas eu queria me reunir com o cliente, mas eu sou atolado nas entregas das obrigações acessórias e tal. E aí vem um grande paradoxo do nosso ver aqui, que é tecnologia. A tecnologia, ela se torna um paradoxo contábil devido ao governo sempre pedir muita coisa ao contador. O contador, foi o primeiro cara que começou a transitar, por exemplo, arquivos TXTs, né? É o cara do disquete, é o cara que ia até a Receita levar um arquivo, se tornou digital e assim foi embora. Mas me parece, né, ao longo da minha história, isso é notório para mim, que ao invés do contador usar a tecnologia a seu favor, ele foi engolido pela tecnologia. Ou seja, ele sempre reclamou da tecnologia imposta a ele, tá? E tem uma via aí, você falou muito de modelo mental, né? Ó, tem que mudar um jeito de pensar, um modelo mental, o famoso mindset. Como é que é para você? Vamos usar o exemplo do escritório inteligente, tá, pessoal? Aqui é que vocês reflitam sobre tecnologia. O escritório inteligente, claro, é a base a ser explorada aqui. Mas automação, Marcelão, automação contábil. Tem muita gente que acha que é perder o emprego. Tem muita gente que fala assim, nossa, peraí, mas se eu não digitar mais, eu perco o meu emprego. Qual é a visão de um contador da sua envergadura, um contador consultor, um contador empresário? Qual é a dica, né, Marcelo, que você dá para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que o que você enxerga a tecnologia, vamos usar de novo o escritório inteligente, como é que você enxerga que o contador tem que ver a tecnologia a seu favor? E fala um pouco também sobre automação contábil, o ato de não digitar mais, de não perder tempo com retrabalho, e sim agora ser analista do que de fato você sempre quis ser. Tá. Luciano, eu vejo que a tecnologia ela é indispensável, é uma aliada para nós hoje como contadores, porque a gente lida com inúmeras informações hoje que tem nessa transição, desde o meio social, né, que vem saindo um pouco ali do papel, caminhando para esse cenário hoje, né, de tudo ser eletrônico, nota fiscal eletrônica, arquivos eletrônicos. Então, eu vejo, por exemplo, que sem a tecnologia, hoje a gente estaria muito mais preso no operacional, né, do que antes, porque a quantidade de obrigações acessórias do governo, ela mudou, ela alterou, ela aumentou. Então, são graças à tecnologia, a ferramentas como, por exemplo, o escritório inteligente, que faz com que a gente possa ter tempo para a gente poder dedicar ao empresário, ter tempo para poder realmente, para poder viver o nosso papel como contador, consultor, né? A gente não tem que trabalhar para o fisco, a gente tem que trabalhar para o empresário. E ferramentas como a Escritório Inteligente, que é uma delas, né, que a gente usa aqui, mas hoje eu falo que é a única que a gente usa, que faz essa interface para nós, de poder fazer né, de poder ajudar na contabilidade de uma forma para a gente, foi um divisor de águas aqui. Eu falo que o departamento contábil aqui, você pode tirar até a cadeira deles sentar, mas se tirar o escritório inteligente, eles, não, pelo amor de Deus. Então, para a gente, né, quando a gente tem tecnologias como essa, que facilitam e faz com que a gente tenha mais tempo para poder usar de forma estratégica, tempo para poder agregar valor para o nosso cliente, isso é ouro hoje, né? E que eu falo que o escritório inteligente, tecnologias como essa, ela vai muito de encontro ao que a gente quer, porque um grande calcanhar de Aquiles é ter a informação correta e rápida para a gente poder criar uma DRE e sentar com o nosso cliente. Então, hoje a gente consegue fazer isso quase que um mês apenas de atraso. Porque como é que eu ia fazer isso antigamente? Eu ia apresentar para ele um DRE de 3 meses atrás, né, e a gente poder não ajudar ele tendo aquele relatório para tomar decisão, para poder ver o que é melhor, o que é uma tendência que está acontecendo ou não está. Então, hoje a gente consegue fechar a contabilidade
Em um mês, no dia 10, eu estou sentando com ele, eu estou mandando para ele, estou mandando alguns indicadores, ou até reunindo para poder mostrar para ele, ó, cara, aqui dá para a gente poder mexer, tá? Pô, mas com essa rapidez, né? Então a gente consegue hoje trabalhar muito mais sendo consultivo com ferramentas como essa. O Integra Fácil, por exemplo, né? Que é a gente consegue fazer e importar, né? Tantos centenas, dezenas, milhares de lançamentos em pouco tempo. É uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil de mexer. Então, Luciano, cara, para a gente, tecnologias como essa de vocês é indispensável, é fundamental. Muito legal, Marcelão. Olha, o primeiro, gratidão pelas palavras de carinho aí pelo Escritório Inteligente, tá? Pessoal, nós estamos no mercado há incríveis 18 anos, né? E é o que eu sempre falo. Tem muito contador sofrendo aí com a contabilidade atrasada e tem uma empresa chamada Escritório Inteligente que só faz isso. Nós realmente gostamos dessa treta, né, Marcelo? Gostamos desse problema, que é o problema de não ter tempo, a gente quer dar tempo ao cliente. Vamos pegar isso aí, Marcelão. Vamos pegar o tempo agora que você ganha como escritório inteligente, né? Como eu disse aqui, como exemplo, né? A tecnologia é aquela que tem que propagar o seu verdadeiro eu. Tem que colocar em prática aí o seu real potencial humano. Esse é um dos nossos cernes aqui. É para isso que você tem que ter tecnologia. E o Integra Fácil propaga isso, né? O escritório inteligente te propaga isso. Mas vamos levar agora para o mundo consultivo. Tá, o pessoal que está nos ouvindo aqui, Marcelo, gostaria de ser consultor, contador, consultor. Eu falo sempre que isso é um pleonasmo, tá? É igual subir para cima, descer para baixo, né? Contador, ele é consultor, mas não tem tempo para ser consultor. Então vamos pegar aqui a nossa timeline aqui. Então o Marcelão mudou o jeito de pensar, ele agora é um empresário contábil, tem a tecnologia de tração, ele sacou que através da tecnologia ele tem um tempo necessário para isso. Para quê, né? Para eu atender o meu cliente de forma humanizada, estratégica, seja ela qual for. Marcelão, eu sempre falo para todo mundo, cara, empresário conversa com empresário. Empresário, quando vê um contador fazendo algo diferente, algo que faça sentido para ele, né, Marcelo? Porque quando o contador manda guia, tem que mandar, claro, que se não mandar, pagar multas e etc. Mas quando você explora o ato consultivo, a história muda. Então, o que eu queria ouvir de você é, conta um pouco pra gente como é que foi começar de fato a ser consultivo. Você tem algum exemplo de feedback do próprio cliente que falou assim, nossa, Marcelo, obrigado por isso, não sei. Conta um pouco pra gente o skin the game mesmo, o cliente em ação agora. Manda aí. Eu falo quando... então, os primeiros feedbacks positivos que a gente teve quando começou, foi logo quando eu me formei, fiz uma pós-graduação e trouxe para o escritório algumas situações em que ele precisava de empreender de forma mais segura. Então, tudo começou quando ao cliente querer abrir a sua empresa, a gente, Luciano, como eu te disse antes, a gente não abria uma empresa aqui antes de fazer um plano de negócio para esse cliente. Porque eu falo que o consultor tem que ser consultivo até nesse momento. Assim, cara, ó, não dá para você abrir a sua empresa agora nesse momento. Ou você precisa de amadurecer algumas situações, por exemplo, o prolabore que você quer tirar hoje não é esse, não pode ser, essa empresa não consegue pagar. Né? O ponto de equilíbrio que você quer atingir hoje, né? Para esse segmento, para esse modelo de negócio, você não vai conseguir. Então, você precisa de rever um pouco a estrutura do seu custo fixo. Então, quando a gente começava a trabalhar esses termos, o cliente que tinha passado por um escritório, assim, pô, eu nunca ouvi um contador falar dessa forma comigo, falar em margem de contribuição. Eu falei assim, você precisa de aumentar, melhorar essa margem de contribuição, porque esse preço que você está vendendo, né, você não vai conseguir atingir essa quantidade de vendas que você precisa. Então, assim, são alguns cenários em que a gente colocava o cliente, fazia ele refletir coisas que outros contadores não tinham feito ele pensar. Então, talvez ia ser mais uma empresa que poderia estar fechando as portas em menos de 2 anos. Então, Luciano, a gente sentia muito, eu sentia muito, assim, sentia muito feliz em poder ouvir dele
em que ele poderia repensar o negócio dele melhor, ou dali também a gente poder repensar junto o portfólio de produtos, mix de vendas, ou perfil de cliente que poderia estar sendo atingido. Então a gente construía e formatava novo, melhorava esse modelo de negócio para que ele pudesse, aí sim, ter mais segurança para empreender, né? Então, esse foi, para mim, assim, o primeiro momento que a gente faz isso há muitos anos. Eu acho que todo contador, né, ele tem que fazer isso, porque ali ele começa a ser consultivo e o CNPJ não passa a ser só mais um CNPJ, né? Passa a ser realmente ali agora mais uma empresa que ele está cuidando, que ele está empoderando, que ele está pegando na mão daquele empresário e fala, vamos, cara, é a partir daqui, não é quando você abrir a empresa, seu CNPJ. Eu quero te ajudar a partir daqui, antes de você abrir o CNPJ, né? Marcelo, conta um pouco para a galera o que é ser consultivo, né? Você falou um pouco aí de break-even, né? De ponto de equilíbrio, de custo fixo, né? Eu acredito muito que você está muito certo, tá? As suas palavras soam para mim como música, de verdade. Porque eu entendo que através da contabilidade nós podemos mudar o mundo. O mundo esse, Marcelão, ao qual a gente está inserido, né? Por exemplo, se a gente trazer para o viés político, e eu não vou discutir isso aqui, tem muita gente defendendo A ou B, se nós fizéssemos o nosso caminho aqui de empoderar a classe contábil, para a classe contábil empoderar o empreendedorismo, nossa, nós avançamos aí muito as casinhas para um Brasil melhor, tá? É só um desabafo, porque eu gosto sempre que o contador é consultor de verdade, como o Marcelo falou. Marcelo, a pergunta aqui é o seguinte: você deve ter perfis de clientes aí, clientes que gostam de ver o seu negócio, clientes que às vezes não quer conversar muito com o contador, né? Não é um cara que tem muita aptidão aos números, mas no final todo mundo precisa ver algo consultivo de vocês. Eu sempre falo, pode ser, sei lá, tem muita gente que quer socar o balancete de todo mundo. Não, manda lá o balancete pro cara. Eu falo, cara, o cara não vai ver balancete. Resumidamente falando, as informações estão todas no balancete, mas tem que ter uma maneira clássica de falar. Como é que você lida com isso, Marcelo? Aqui a gente fala que o perfil do cliente é o segredo. Tem perfis que a gente fala de um jeito, fala de outro. Você tem aí um certo tempo que você fala com o seu cliente? Você fala com o seu cliente todo mês? Você fala por trimestre, por semestre? Depende do cliente. Como é que funciona esse seu ato consultivo mesmo, de tudo isso que você já falou para nós aqui? Tá. Luciano, aqui, como todo escritório contábil, a gente tem perfis de cliente, né? E nós temos planos também aqui para poder atender clientes de determinado perfil. Então, a gente sempre busca em tentar atrair, a gente atrai, nosso marketing é todo voltado para atrair um cliente que ele tem uma visão mais tática do negócio dele. O cliente que está tanto no operacional, aquele cliente que ele está muito envolvido com a operação da empresa, a gente acaba não ofertando alguns outros produtos, porque ele acaba que, para poder amadurecer um pouco essa ideia de poder entender o plano que a gente tem, que é um plano mais consultivo. Então, a gente hoje tem planos, né? A gente tem um plano aqui, que é o Advanced, onde que nós fornecemos ali reuniões mensais e temos ali essa parte da consultoria, de ser consultivo. Então, a partir do momento que ele entra nesse plano, né, é um perfil de cliente mais tático, ele está preocupado mais com indicadores, ele quer saber o lucro dele, ele tem vontade de poder entender como melhorar esse lucro, ele deixar de entender que ele tem que parar de olhar faturamento e sim focar mais em lucro, né? Então, sim, mas que muitas das vezes esse empresário ele não tem conhecimento do lucro dele. Então, ele nem sabe o quanto está lucrando, não sabe percentual de lucro, nem sabe o lucro dele. Então, o primeiro momento que a gente faz é trazer esse cliente para poder entender como está o lucro dele, como ele pode crescer esse lucro. E aí, nós trabalhamos desde forma de ter a DRE dele por competência e junto trabalhamos também um formato de fluxo de caixa, ter uma parte financeira do negócio dele. Então, hoje, com o escritório inteligente, a gente consegue entregar o DRE dele pelo sistema domínio, que é por competência, e a gente faz um trabalho mais próximo através de um outro software onde ele tem uma previsibilidade de fluxo de caixa. Então, a gente tenta unir os dois, por competência e caixa. E aí nós temos reuniões mensais onde a gente vai
Essa reunião mensal ela já acontece tanto presencialmente no escritório ou online, onde a gente tem alguns indicadores ali que a gente vai acompanhando, que é faturamento, sim, margem de contribuição, lucratividade e retorno de investimento. São 4 ou 5 indicadores que a gente acompanha sempre para poder ver como é que a empresa está evoluindo nesses indicadores. E ele acha bom, porque ele não tinha nem lucro da empresa dele. Só que aí a gente faz um trabalho com ele que fala assim, você precisa dedicar pelo menos 1 hora por dia para que você possa ter o seu controle financeiro, conciliar seu banco, né? Você tem que fazer os lançamentos que são necessários, os registros financeiros são necessários, você fazer um pouco dessa previsibilidade também. Então a gente vai monitorando isso junto com ele, num painel que a gente tem acesso. Então a gente tem uma reunião mensal. Basicamente, Luciano, é isso nessa parte financeira, né? E algumas estratégias também de vendas e marketing, a gente dá dicas para ele, que eu gosto de ler muito sobre isso. E aí entra um pouco mais essa parte estratégica, mais financeira mesmo, entendeu? É isso. Legal. Não, é isso e é muito bom te ouvir, tá, Marcelo? Eu espero que o que o Marcelo está falando e o Luciano aqui está endossando, porque tudo que o Marcelo está falando, e nós não combinamos, tá, galera? Isso que é o mais importante, né, Marcelo? Não tem nada aqui combinado, isso aqui tem que ser o que a gente chama de flow, estágio de fluxo, sai do coração mesmo. Então, o que ele fala, eu assino embaixo. Realmente, você ser consultor, realmente você começar com um ato consultivo ao seu cliente, só de falar se ele teve lucro ou prejuízo, é muito legal. Não tem nem questão de se é certo ou errado. É muito legal. E legal é o que a humanidade quer. Quer fazer coisas legais. Então, o seu negócio tem que ser uma coisa produtiva. E você que é contador, você tem a faca e o queijo na mão para mostrar os números ao seu cliente. Marcelão, eu uso bastante uma frase que é assim, ó, o mundo sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje, né? Eu acho que a gente está em constante evolução. O que você enxerga para o futuro do seu negócio? Vamos falar do contador, né? Se a gente, sei lá, nós estamos em convergência, saindo da era do papel e entrando na era digital, né? Isso é um fato, tem nem o que discutir. Mas para você que é um cara para frente, Tex, o que você está enxergando que você precisa começar a manobrar agora, que é inevitável? Luciano, eu vejo que hoje a gente. Eu vejo que hoje nós precisamos de estar cada vez mais se diferenciando, oferecendo a quantidade consultiva. Porque você vê hoje inteligência artificial, né? Tá chegando aí, cara. Eu acho que a contabilidade vai ser algo que vai ser ainda que vai ser aí um ponto, um outro ponto aí de virada para a contabilidade. Então eu vejo que a questão da robotização, da automação muito grande. Então, mais uma vez, eu vejo que se a contabilidade ela não caminhar para essa diferenciação em que o contador ele possa ter o seu tempo para ser esse consultor empresarial, eu vejo, cara, que as contabilidades vão começar, qual já foi, né? A contabilidade online hoje veio trazer uma disrupção, né? Trazendo o preço da contabilidade ali a valores, né, muito baixo. Tudo bem que nós temos perfis de cliente diferentes, mas ela já veio aí trazendo uma revolução, né? Você vê, contabilizei aí com uma carteira de não sei quantos clientes, 1.000 clientes, né? E aí, então, o que eu vejo é que se a gente hoje não estiver atento a essas tecnologias e que não possa trazer isso para que você possa, de fato, virar a chave para ser consultivo, eu acho que você, cara, eu acho que a contabilidade, se ela não caminhar para isso, cara, o contador não tiver essa visão, ele não vai conseguir ficar no mercado. Isso é, O que eu vejo é isso, Luciano. isso é tão legal, Marcelo. Eu faço essa pergunta provocativa por onde eu passo. Porque a grande verdade, pessoal, veja só que coisa doida e maravilhosa. O futuro da contabilidade é o contador ser contador, que é o que a gente está discutindo aqui, né, Marcelão? Me parece que foi ofertado algo ao contador, que é guias, obrigações, tem que fazer? Tem. Mas contador, galera, é a ciência da riqueza e da prosperidade. Bizarro, é ciência social.
Tem muita gente que acha que contabilidade é de exatas, né? Sei lá, mas é uma ciência social. Isso é muito louco. Então veja, pessoal, alguém que pensa tão para frente como o Marcelo, vê o futuro do negócio dele como um ato consultivo e mais do que ele já falou aqui pra gente, tá? Bom, Marcelo, a gente não vou tomar muito seu tempo, tá? A gente está chegando pro final aqui. Espero que você esteja curtindo. Vou fazer aquela última pergunta básica para que você detone tudo aí. Você recomendaria o escritório inteligente, Marcelo? Mas por quê? Por que assim? Luciano, então, eu recomendo demais o escritório inteligente, porque para a gente, foi o que eu te falei, foi um divisor de águas para nós em redução de custo, de qualidade de vida para o departamento contábil e para o escritório, porque reduziu bastante nossos estresse com formatos de documentos que precisavam de ser, de tempo, de quebrar cabeça para a gente poder categorizar aquela coisa de forma complicada, de entender qual que é o sistema do cliente, o que a gente poderia fazer para poder, sabe, transformar aquilo em lançamentos contábeis, né? Saímos do manual praticamente, então trouxe para a gente hoje liberdade, redução de custo, tempo para poder agregar realmente valor para o nosso cliente, porque aí a gente conseguiu realmente fazer com que ele tenha uma DRE hoje de pelo menos um mês, como eu tinha falado, um mês, né, de atraso, aí a gente consegue ser quase que em tempo real para ele. Então, Luciano, hoje o escritório inteligente para nós assim, é uma ferramenta de, de grande valor, de grande valor, que trouxe para a gente de otimização e recursos inenarrável, assim, a gente trouxe qualidade de vida para nós. Muito bom. Marcelo, eu vou fazer uma última perguntinha para você, né? Em relação ao cliente conectado, tá? Que é o nosso projeto aqui. Nós estamos de fato trazendo o contador, que é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, é o famoso skin the game. Eu não estou trazendo esses caras mega popular, estou trazendo gente da gente, Marcelão. O que, que você achou? Você é o convidado número 1, cara. Eu estou assim, extremamente honrado de você ter participado com a gente no projeto que endossa o cliente conectado. Porque, Marcelão, nós temos tecnologia, a gente faz isso há 18 anos, mas ela só traciona para as pessoas que realmente quer. E sabe a analogia de vão para academia, o cara até paga, mas não faz? A academia está lá. E às vezes a tecnologia está lá, mas o cara não tem esse modelo mental. Então, para a gente finalizar, Marcelão, como é que foi o cliente conectado? Você acredita no projeto? Você acha que esse projeto vai ajudar mais contadores por aí escutando Marcelos? Conta aí. Luciano, cara, primeiro eu quero parabenizar por esse projeto, sabe? Eu acho que muito bacana. Eu acho que sempre que a gente poder ter, né, momentos desse e poder ter trazendo contadoras para poder estar dividindo as suas experiências com outros contadores, eu acho que isso é formidável, formidável, né? Então, cada escritório, cada contador, ele tem ali aquele seu jeito de fazer, né? Que é diferente, que a gente pode aprender. Então, assim, essa iniciativa sua, né, do escritório inteligente, ela é incrível, porque, poxa, além de você estar trazendo para dentro do escritório inteligente essa tribo, né, cara, essa galera dos contadores, e você com esse viés, que é a contabilidade consultiva, porque vocês, por trás disso, do escritório inteligente, tem todo um propósito, né? É fazer com que os contadores tenham mais tempo para poder serem consultivos. Então, se a gente puder compartilhar mais dessa ideia aqui, fazendo esse movimento, né, esse movimento que vocês querem fazer, e através de momentos como isso aqui é muito rico. Então, assim, está de parabéns. Cara, eu fico muito feliz, honrado de poder ser o primeiro e estar inaugurando esse canal aí de vocês aí. E eu estou à disposição sempre que precisarem. Para mim, como eu falei, cara, eu sou um grande fã de vocês.
E eu acredito que deve vir muitas outras inovações aí pela frente, né? E eu estou muito feliz de ser um parceiro junto com vocês nessa jornada aí. Legal, Marcelão. A gente está online, né? Mas sinta-se abraçado, cara. Foi bom demais falar com você. Pessoal de casa, sinta-se abraçado também, que só vale a pena quando a gente muda o mundo com as pessoas. A metodologia aqui é com e não para, né? Vamos fazer com o Marcelo, com vocês, para tornar esse mundo melhor. Valeu, pessoal. Se você se sentiu descomplicado, então bora. Bora, let's go. Tchau!